aluno do Colégio Francisco de Assis, do primeiro ano. Meu nome é André Luiz, sou professor de língua portuguesa. E hoje, na videoaula de hoje, a gente vai dar continuidade ao módulo 9. O módulo 9 vai ser inclusive o módulo da nossa avaliação. Tá? A gente vai fazer uma avaliação, eu já coloquei o comunicado lá no nosso Google Classroom. E a gente vai utilizar apenas o módulo 9. A aula de hoje vai funcionar como uma revisão dos conceitos que a gente trabalhou, tá bom? Nas últimas duas videoaulas e nas últimas 2 semanas, nós fomos trabalhando diferentes conceitos e agora a gente vai fazer só exercício, uma bateria de 10 exercícios para revisar esses conceitos que a gente trabalhou nas últimas aulas. Então, a primeira questão é um texto do Olavo Bilac. Vamos observar. Deixando a bola e a peteca, com que ainda há pouco brincavam, por causa de uma boneca, 2 meninas brigavam. Então, peteca, rimando com boneca, e brincavam, rimando com brigavam. Você percebe também que o texto aqui está estruturado em versos, cada linha do poema é um verso, e ele está estruturado também em estrofes. Cada conjunto de versos é uma estrofe. Então, aqui, o texto é em versos e estrofes e ainda estão rimando. Característica do gênero lírico. Tudo bem. Aí fala assim: dizia a primeira, é minha, a outra gritava, e nenhuma se continha, nem a boneca largava. Quem mais sofria, coitada, era a boneca. Já tinha toda a roupa estressada e amarrotada a carinha. Aqui, no entanto, você percebe que a estrutura é do gênero lírico, só que o texto em si é um texto narrativo. Ele tem os personagens, as 2 meninas, a boneca. Então tem personagens nesse texto. É um texto lírico e nós também tem características do texto narrativo. Tanto puxaram ela que a pobre rasgou-se ao meio, perdendo a estopa amarela que lhe fora formado o recheio. E aí o poema termina. Ele pergunta assim: e ao fim de tanta fadiga, voltando a bola e a peteca, ambas por causa da briga ficaram sem a boneca. O lá que termina assim: a fronteira entre os gêneros literários não se mostra rígida como os livros tendem a determinar. Então, aquela questão, gênero lírico, gênero narrativo, gênero dramático, ela na verdade se mescla, ela não é tão rígida assim, como a gente acabou de ver no texto. Comprova essa flexibilidade com base na composição de Olavo Bilac. A primeira questão, então, você percebe que há termos, há traços do gênero lírico, como rimas, a composição em versos, e também há do narrativos, como personagens narrador e a sequência de ações. Então, você vê que essa determinação, gênero lírico, gênero narrativo, ela não é tão sólida, ela existe, tá? Existe a diferença. Só que num texto, muitas vezes, essa diferença ela vai se misturar, tá? Como é o caso aqui. A primeira questão refere-se a isso. A segunda questão: embora não esteja inserido na história, o narrador se manifesta. Transcreva o verso em que ele deixa transparecer mais evidente sua subjetividade. Olha aqui, se você voltar, a gente voltar no texto, voltando no texto, ele fala aqui, olha só, tudo ele está contando a história, deixando a boneca e a peteca, com que ainda pouco brincavam por causa de uma boneca, 2, está contando. Qual o único momento em que ele aparece? Coitada. Quem mais sofria? Coitada. Quem está falando? O anunciador. Aqui eu estou vendo que a voz do anunciador é o anunciador que está dizendo coitado. Então, lá na questão 2, quando voltar, transcreva o verso em que deixa essa característica mais evidente. Aquele verso que eu mostrei para vocês. Aí tem uma definição aqui, ó. Leia a definição de fábula dada pelo dicionário eletrônico Michaelis. Pequena narrativa em que se aproveita a ficção alegórica para sugerir uma verdade ou reflexão de ordem moral, com intervenção de pessoas e animais até entidades inanimadas. Beleza. Qual é o centro da fábula? Uma narrativa com princípio moral. Uma narrativa que dê uma lição, certo? Ela vai dar uma lição para as pessoas. Escreva uma frase que completa, a questão é essa. Escreva uma frase que completa o caráter fabuloso da composição do Olavo Bilac. Ou seja, o que a fábula ensina? O poema, ele pretende, por meio de uma situação narrada, transmitir o ensinamento. Ou seja, você tem que saber compartilhar. Não pode agir
egoisticamente. Por serem egoístas, as duas ficaram sem a boneca. Conseguiram compreender? Então, o egoísmo, na verdade, tirou a boneca das duas. E aqui eu coloquei quem mais sofria, coitada, que é o gabarito da questão 2, quem mais sofria, coitado. E aqui o gabarito da questão 3, tá bom? O texto vai mostrar a importância de dividir. A questão 4 é um texto do O Ateneu. E aí ele está mostrando, o Ateneu é um livro do Raul Pompeia, em que o personagem principal ele vai estudar em um colégio, que é um colégio tido como um colégio de elite. Só que ele vai mostrando que esse colégio ele não é a elite que se quer, não é uma elite romântica, romantizada, é uma elite cheia de defeitos. E é isso que ele vai mostrando. Aqui, nesse trecho, não dá para ler o texto todo, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas nesse trecho aqui ele está mostrando para gente que o colégio ele era pintado, reformado, segundo a vontade das pessoas para dar uma noção de aparência. E a questão, que não é nem pergunta, ao descrever o Ateneu e suas atitudes, e as atitudes do seu diretor, o narrador revela um olhar sobre a inserção social do colégio demarcado pela, aí a letra A, ideologia mercantil da educação, refletida nas vaidades pessoais. Se vocês lerem lá o texto, vocês vão ver que a reforma era feita segundo a vontade ou as vaidades do diretor. Por isso, a educação mercantil, o gabarito é a letra A. Tá bom? A B não tem interferência afetiva, a produção pioneira não é nem mencionada, a ampliação do acesso à educação, a gente sabe que o acesso à educação no Brasil ele só sofre ampliação de fato no século XX. No século XX é que há um processo de democratização da educação, antes não havia, e a cumplicidade entre os educadores, isso aí não vai existir, isso é um pensamento do século XX com Paulo Freire. Aí aqui tem um texto do Mário Quintana, também não vai dar para a gente ler, porque senão fica muito longo. Mas é um texto que fala assim: nasci nos tempos encantados, quando eu para evitar e tal. Eu falei, a gente de bem dizia estar com enxaqueca. Palavra horrível, mas de desculpa. Ter enxaqueca não era para todas, mas só para as senhoras que tomavam chá com o dedo espichado. E ele está fazendo essa diferença, ele vai fazendo a distinção entre as pessoas que têm enxaqueca, nesse primeiro parágrafo, e as pessoas que não têm. Aí ele fala assim, também fala-se em moléstias de senhoras, tal. E aí ele vai falando. Aí vai chegar aqui no final e vai falar, mas em compensação me assustavam deliciosamente com histórias de assombração. Nunca me apareceu nenhuma. Ele está falando da diferença entre as pessoas com condições, as pessoas de uma elite social e as pessoas que não vão ter, certo? E aí no final ele fala, olha, essas pessoas que não têm condição, elas poderiam não ter a elegância de tomar chá com o dedinho esticado, mas, por outro lado, ela tinha essas histórias de assombração. E no último parágrafo ele vai fazer o contraponto. Ele fala assim, pelo visto, era isso. Eu nunca consegui comunicar com esse, nem com outro mundo, tá? E aí ele vai falando, senão por meio da poesia, tá? Aí a questão 5 faz o seguinte, é uma questão da UERJ, está adaptada, porque essa aqui tem 5 alternativas, da UERJ só tem 4. O texto Mário Quintana se baseia em duas oposições, gente de bem versus criadas, este mundo versus outro mundo. Então, gente de bem, as pessoas de elite, criadas, as pessoas com um menor poderio aquisitivo financeiro. E este mundo, o nosso mundo de pessoas vivas, e o mundo espiritual, um plano de pessoas que não estão mais vivas. É representado no texto por alguns elementos evocados pelo narrador. A expressão que melhor identifica esse elemento essa oposição. Essa oposição ela vai ser identificada do outro mundo para o nosso mundo, ela vai ser identificada com qual expressão? Histórias de assombração. Pode? As histórias de assombrações. Então essas histórias de assombrações é que vão fazer a ponte entre o nosso mundo e o outro mundo, certo? Por isso, a expressão que melhor qualifica é a letra D. Mais uma da UERJ, ainda sobre o mesmo texto, também adaptada, também está com 5, na verdade a UERJ tem 4. Além da comparação entre papéis sociais, há no texto uma outra comparação implícita, que indica uma compreensão do narrador acerca dos comportamentos da sociedade. Em que momento está essa comparação implícita? Vamos lá. Menino, naqueles tempos não se dava opinião. Naqueles tempos não dava opinião. Olha o que ele está comparando.
Meninos naquele tempo não davam opinião. No tempo atual, meninos dão opinião, mas naquele tempo não davam. Aqui você tem na alternativa A uma comparação que não é explícita, é uma comparação implícita. Por isso, a resposta da questão, a letra A. Tá ok? A questão número 7. A não ser através do tico-tico e da poesia de Camões. A expressão em destaque, esse a não ser aqui, torna a frase que ela introduz uma ressalva em relação ao que está enunciado anteriormente. Essa ressalva evidencia que as leituras do poeta lhe davam a seguinte possibilidade. Olha só, quando ele lia os textos, o que a poesia permitia? Ao ler os textos, a poesia permite sempre você interagir com universos diferentes. É como se você abrisse os portões para uma nova realidade. Então, gabarito aqui, a letra B de bola. Bom, vamos para a questão 9. Questão 8, desculpa. A questão 8 fala o seguinte. O segundo parágrafo do texto revela mais claramente a compreensão do menino acerca da sociedade e dos papéis definidos de cada um. Qual o par de vocábulos presentes no texto que remete à divisão entre os grupos sociais? Qual é o par de vocábulos que vai dar a diferença entre os grupos sociais? O par mais evidente é que as senhoras tomavam chá, enquanto as pessoas, as criadas, tinham histórias de assombração. Então, chá e assombração é a resposta. Resposta do número 8. Questão número 9 é uma questão da FUVEST, fala do Bentinho, e eu quero chamar a atenção para uma coisa. Sempre que o narrador conta a história, a gente fica conhecendo a perspectiva dele. É que nem, sei lá, briga de rua. Briga de rua, o cara nunca sai falando que apanhou. Você sempre ganhou a briga, não importa, não aconteceu nada, sempre ganhou a briga. Isso é contar a história na perspectiva do narrador. O narrador sempre conta a história na perspectiva dele. Então a gente tem aqui no romance Dom Casmurro o nosso personagem Bentinho, que é quem narra a história. Então, se ele é quem narra a história, tudo é contado na perspectiva de quem? Do Bentinho. Então aí tem até aquela discussão na literatura que é uma discussão infrutífera, assim, tu traiu ou não traiu o Bentinho? Não faz sentido essa discussão, porque a ótica é do Bentinho, e para o Bentinho a Capitu traiu. Então a discussão é irrelevante, a realidade mesmo a gente não sabe. Então, quando você tem, o que está falando? A narração dos acontecimentos com que o leitor se defronta no romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, se faz em primeira pessoa, ou seja, o narrador é personagem, lembra do foco narrativo. Portanto, do ponto de vista da personagem Bentinho, seria, pois, mais correto que ela se apresenta, então, vai se apresentar fiel aos fatos e perfeitamente adequada à realidade? Não, de forma alguma. Viciada pela perspectiva unilateral assumida pelo narrador, aí sim. O narrador conta a história, então a gente conhece só o ponto de vista do narrador. Se a gente só conhece o ponto de vista do narrador, o gabarito é a questão. O gabarito é a letra B de bola. A questão 10 diz o seguinte: impossível dar cabo daquela praia. Estirou os olhos fundos pela campina. Achou-se isolado, sozinho no mundo, coberto de penas e achos. Olha para mim. Lembra quando a gente falou, eu falei para vocês assim, o discurso do discurso indireto livre, o texto da fala do personagem está dentro da fala do narrador. Olha isso aqui, ó. Impossível dar cabo daquela praga. Esse impossível dar cabo daquela praga é a fala do personagem. É o personagem que está falando, mas não tem diferença do discurso dele para o discurso do narrador. Quando isso ocorre, a gente tem um discurso indireto livre, que é a resposta da nossa questão. Tá bom? Então, essas são as 10 questões de revisão para a nossa prova. O módulo 9, teremos a live na segunda-feira, uma live na terça-feira, para fim de soltar todas as dúvidas que vocês tenham. E aguardo vocês até lá.